Gina estava sentada na estação de trem, tomando café enquanto esperava seu trem segurando a xícara escaldante em suas mãos. Ela se perguntou como a vida gostava de brincar às vezes. Foi hoje, 14 de fevereiro, que ela se viu de volta a esta cidade. E como por acaso, ela encontrou seu ex-marido. Gina, olá, a voz de Paul parecia casual demais para um encontro tão inesperado. É inesperado ver você aqui. Como você está? Onde você está agora? Ela respondeu às perguntas dele, surpresa com sua própria voz suave. Apenas uma vez ela cometeu um deslize, provavelmente por causa de sua confusão. Ela disse a ele a cidade onde morava agora. Paul se ofereceu para sentar em uma pizzaria próxima, mas Gina recusou, alegando falta de tempo. E só a última pergunta quase a pegou desprevenida. Você não se arrepende de nunca ter me perdoado? Perguntou Paul, um pouco mais baixo do que tinha falado antes. Está tudo acabado agora, porque você quer reabrir o passado, disse ela, e, tendo se despedido apressadamente, entrou num táxi, do qual, em geral, não precisava. Ela não queria lembrar-se de nada do que acontecerá então. Mas a memória teimosamente trouxe Gina de volta àquela noite do Dia dos Namorados. Há exatos 7 anos, ela ligou para o marido à tarde e marcou um encontro romântico depois do trabalho em um pequeno café perto de casa. Com sincera tristeza na voz, Paul respondeu que já havia marcado reuniões importantes e que o jantar teria que ser adiado. Gina não estava particularmente chateada. Ela entendeu que seu marido era um homem ocupado e um empresário de sucesso. E, no entanto, neste dia, que se tornará um dia especial para ela, ela queria estar um pouco com ele, para lhe contar a incrível notícia de que estava tonta desde a manhã. Depois do trabalho, Gina foi para casa a pé. Ela queria pensar um pouco sobre a mudança de vida futura e seu novo status em geral. No caminho para casa, ela decidiu escrever uma mensagem de paquera para o marido, insinuando que ele ficaria surpreso. Ela se sentou no banco e começou a digitar. Quando ela olhou para cima, de repente viu um carro igual ao de seu marido estacionado em frente ao café. Como se estivesse em câmera lenta, Gina observou Paul sair do carro, dar a volta, abrir a porta do passageiro e estender a mão para a jovem encantadora em um vestido branco leve e quase leve. Dando alguns passos pela calçada, eles, rindo, começaram a se beijar. Gina permaneceu sentada naquele banco, como se estivesse acorrentada. Estranho, ela não pensou em nada, apenas ficou ali sentada olhando as portas do café, atrás do qual o feliz casal desapareceu. Então, sentindo frio, ela ainda se levantou e caminhou em direção à casa. E apenas ultrapassando o umbral da casa, que até então considerava doce lar, sentou-se e chorou. Depois houve o divórcio, alguns rápidos, amassados. Paul se desculpou desesperadamente, mas Gina mentalmente colocou a cruz na vida familiar e não pensou em perdão. Ela acabou de ir para sua cidade natal, interrompendo qualquer comunicação com seu ex-cônjuge. Havia um apartamento dos pais, alguns anos antes da morte da mãe de Gina. Mas mesmo em sua cidade natal Gina não se sentia à vontade, então, rapidamente vendendo imóveis, ela se mudou para um estado vizinho, onde sua tia morava, comprou um apartamento bastante decente e começou a se acostumar com a nova vida. Gina e Paul foram para a escola juntos. Durante seus anos de ensino médio, ela suspirou por um colega de classe bonito. Mas ele não prestou atenção à garota magricela, de nariz arrebitado, cuja única virtude era sua trança incrivelmente grossa e longa. No entanto, sucumbindo às tendências, a menina deu adeus aos cabelos compridos, dando preferência ao bob. Esse corte de cabelo ficou muito melhor para ela. Os meninos mais velhos e colegas começaram a cortejar Gina, mas ela parecia não notar o interesse deles, ainda pensando apenas em Paul. Sem esperança de reciprocidade Gina não nutria. Paul foi prometido um grande futuro, uma universidade de prestígio, pois ele estudou brilhantemente e teve uma influência muito forte pelos padrões de seus pais da cidade. Ela era uma menina de família simples, embora tivesse apenas BS e As em sua agenda, mas não era muito ativa em seus estudos ou vida social.
era apenas uma aluna quieta e diligente, uma aluna comum, em um mundo. E para este jovem precisava de uma garota com virtudes especiais, todos ao redor tinham certeza disso. Mas, para ser justo, apesar disso, Paul era um jovem realmente decente e responsável. Tudo mudou no verão após a formatura. Acontece que Gina e Paul perderam pessoas próximas a eles mais ou menos na mesma época. Após uma longa doença, o pai de Gina morreu. Paul perdeu ambos os pais, eles bateram em seu carro recém-comprado. Toda a classe veio apoiar o menino no funeral. Os colegas de classe se aproximaram do amigo de maneira confusa e solidária, o abraçaram, bateram em seus ombros, nos quais ele não prestou muita atenção. E apenas Gina, que havia visto o pai algumas semanas antes, chorou, apoiando-se no ombro de Paul. Talvez a dor os tenha aproximado. Após o funeral de seus pais, Paul foi estudar na universidade da capital, como seus pais queriam. Gina foi para uma faculdade local. Por vários anos, eles escreveram cartas tocantes um para o outro, e logo Paul pediu Gina em casamento. Eles se casaram. Como eles estavam felizes então! Um apartamento alugado, as primeiras experiências de Paul nos negócios, seus primeiros sucessos. O primeiro carro, o primeiro apartamento, a primeira viagem de férias ao exterior, eles viviam no mesmo fôlego, eram realmente um, não se separando por um dia. Ano após ano passou voando assim. O casal comemorou 10 anos em sua cidade natal, porque a mãe de Gina passou por uma cirurgia complicada e ela precisava de cuidados. Um dia, uma senhora idosa perguntou ao genro por que eles não tinham pressa em ter filhos. Nós realmente não temos tempo para isso, respondeu Paul, mas pela primeira vez ele se perguntou por que eles ainda estavam realmente sozinhos. Gina ficou secretamente preocupada por um longo tempo, ela entendeu que todo esse tempo ela não estava se protegendo da gravidez de forma alguma. O casal começou um longo período de exames, em busca de novos luminares médicos, cada um dos quais os convenceu da saúde absoluta, 100% reprodutiva e levantando as mãos em desamparo. Existem casos tão incompreensíveis. Convencidos de que nada depende deles, marido e mulher aceitaram esse estado de coisas, impondo um tabu a qualquer conversa sobre o assunto. Gina olhava com inveja dolorosa para os filhos em crescimento de seus amigos, às vezes ela pegava os mesmos olhares do marido, virava-se para as crianças brincando nas caixas de areia, mas não podia fazer nada a respeito. Logo, no entanto, ela conseguiu se acalmar e parar de se preocupar com isso. Ela estava absorta em seu trabalho, embora sua posição como esposa de um empresário de sucesso não exigisse tais esforços heróicos, eles já estavam vivendo mais do que bem. Mas o mundo dos números e cálculos, que ela amava, permitiu que ela se distraísse da vida cotidiana e esquecesse sua inferioridade, por assim dizer. Então, 7 anos atrás, em fevereiro, Gina de repente percebeu que por vários dias seguidos ela foi atormentada por algum desconforto incompreensível pela manhã, fraqueza e tontura. Ela comprou alguns dos testes mais caros e precisos. Depois de ver o marido indo trabalhar, ela se trancou no banheiro com apreensão. Cada um dos testes deu a Gina 2 linhas brilhantes. Não havia dúvida, ela estava grávida. Essa era a notícia que ela queria contar ao marido no jantar. Mas, ela escondeu, diante de sua infidelidade. Se instalando após a venda dos apartamentos dos pais em um novo local, Gina exatamente na hora certa deu à luz uma menina saudável, a quem chamou de Molly. Filha cresceu criança absolutamente sem problemas, ela dormia bem e comia bem, adoecia um pouco e com facilidade, era desenvolvida além da idade e era muito doce, todas as suas características se assemelhavam a Paul. E apenas o cabelo, grosso, longo e incrivelmente lindo, ela herdou de sua mãe. Ao memorizar, Gina chamou uma voz dolorosamente familiar. Eu sabia que te encontraria aqui, não há outro trem em sua direção hoje. Gina estremeceu e derramou seu café na mesa. Algumas gotas caíram em seu casaco. Eu não esperava ver você de novo hoje, disse ela, tentando se livrar das manchas com guardanapos de papel. Foi um exercício inútil, então Gina, pedindo desculpas,
foi ao banheiro, pegando sua bolsa. Ela nem se lembrava do telefone, que estava sobre a mesa. Depois de 10 minutos, tendo colocado o casaco e os pensamentos em ordem, Gina voltou. E não reconheceu Paul. Ele estava sentado à mesa, pálido, com lábios trêmulos, e segurava o telefone dela, que soava um toque melodioso, que estava programado para receber de sua filha. Na tela brilhava uma foto de excelente qualidade de uma Molly sorridente. Gina arrancou o telefone das mãos de seu ex-marido e tentou desconectar a ligação, o que ela não conseguiu fazer, suas mãos tremiam traiçoeiramente. Depois de lidar com o sensor, ela afundou tristemente na cadeira em frente a Paul. Filha. Eu tenho uma filha, disse ele, perguntando ou afirmando o óbvio. Como você pôde? Como você pôde esconder isso de mim? Gina ficou em silêncio, porque ela não estava preparada para tal conversa. Gina, é claro que eu agi maldosamente, maldosamente. Mas eu me castiguei, então eu moro sozinho, todas essas namoradas temporárias não apagam a memória de você, não importa o quanto eu tente. Mas a filha. Porque ela está crescendo sem pai, porque você a puniu também. Que história você inventou para ela? O pai é um piloto que arrasou? Ou um herói polar que morreu no gelo? Por quê? Nenhuma única palavra passou pela cabeça de Gina. Nenhuma única palavra que ela pudesse de alguma forma explicar para Paul. E apenas a clara compreensão de que ela nunca tinha sido capaz de deixar de amá-lo durante esse tempo estava crescendo na mente da mulher. Você pode objetar o quanto quiser, mas eu vou com você, disse Paul com firmeza, então ele balançou a cabeça em reprovação e acrescentou mais suavemente, até com ternura, ó, minha querida Gina. E Gina não sorriu, ninguém a chamava assim há muito tempo.